Hoje eu quero começar esse assunto de um jeito muito claro. Hoje em dia, se você não aceita qualquer proposta vendida como proteção, já tentam te empurrar para a posição de insensível, como se questionar uma lei fosse o mesmo que defender abuso, violência ou covardia. E não é! Isso é só uma forma barata de calar debate. Porque uma coisa é você defender punição dura pro agressor real. Outra coisa bem diferente é aceitar sem questionar qualquer ideia embalada com um discurso bonito, mesmo quando ela pode abrir espaço para distorção, desequilíbrio e uso político. Para mim, o ponto de partida tem que ser simples. A lei precisa ser justa para todos. A função dela não é agradar a militância, não é reafirmar narrativa e nem virar vitrine de slogan. A função real da lei é proteger inocente, punir culpado e estabelecer um padrão de justiça estável, claro e coerente. E eu quero deixar uma coisa bem definida aqui, porque eu não gosto dessa desonestidade de fingir que tudo é a mesma coisa. Eu acredito sim que existem casos em que um homem usa sua superioridade física e biológica para cometer uma agressão brutal contra uma mulher, principalmente em casos extremos como o homicídio. Nesses casos, a gente está falando de realidade material, de força, de vulnerabilidade concreta e de uma situação objetiva. Agora, reconhecer que existem esses casos não me obriga a aceitar qualquer engenharia jurídica construída em cima de categoria ideológica. E é exatamente aí que começa o problema. Porque no momento em que a lei começa a olhar mais para quem você é do que para o que foi feito, ela começa a se contaminar. A pergunta principal deixa de ser o ato, a prova, a conduta e o dano real e passa a ser sobre quem pertence a qual grupo, quem encaixa melhor em determinada narrativa e quem vai receber um tratamento moral diferente diante da mesma estrutura legal. E isso é perigoso. A lei não pode funcionar como se algumas dores fossem mais nobres que outras por causa de recorte político. Não pode ser assim, porque quando o Estado começa a dividir demais a lógica da proteção, ele também começa a dividir a própria ideia de cidadania. E uma sociedade onde cada grupo tenta conquistar status moral dentro da lei é uma sociedade que vai perdendo pouco a pouco a noção de justiça comum. E esse é o meu incômodo com esse tipo de proposta. O discurso parece bonito, parece sensível, parece até virtuoso. Mas por trás disso, pode estar nascendo uma lógica muito ruim. A de uma justiça que deixa de ser universal para virar cada vez mais segmentada. E no momento em que a justiça deixa de ser percebida como igual para todos, a confiança no sistema começa a apodrecer. Porque proteger de verdade não é transformar a lei num instrumento emocional. Proteger de verdade é manter firmeza, clareza e equilíbrio. É punir a covardia real sem desmontar o princípio de neutralidade. É reconhecer o que existe no mundo concreto sem entregar o sistema jurídico para categorias políticas cada vez mais abertas, cada vez mais subjetivas e cada vez mais fáceis de manipular. E é por isso que eu acho esse debate tão sério. Porque quando a emoção do momento começa a mandar mais do que o princípio, a tendência não é a justiça ficar melhor. A tendência é ela ficar mais seletiva, mais confusa e mais vulnerável ao uso ideológico. E quando isso acontece, todo mundo perde. O problema é que muita gente olha para esse tipo de lei e enxerga apenas a intenção declarada. Só que intenção sozinha não sustenta a justiça. O que importa de verdade é o tipo de precedente que isso cria. Porque quando você começa a construir leis cada vez mais separadas por identidade, sexo e recorte político, você não está fortalecendo a justiça. Você está ensinando a sociedade a se enxergar como blocos rivais, disputando reconhecimento, proteção especial e superioridade moral diante do Estado. E isso corrói tudo. Corrói a confiança entre as pessoas, corrói a ideia de igualdade perante a lei e corrói até a legitimidade de causas sérias
porque transforma sofrimento real em ferramenta de disputa ideológica. E quando isso acontece, o efeito não é pacificação, é ressentimento, divisão e um clima permanente de acusação, suspeita e hostilidade entre homens e mulheres. E aí vem uma das maiores ironias disso tudo. Se você cria uma lógica jurídica que passa a tratar o homem como suspeito simbólico e a mulher como vítima simbólica, você não resolve o problema humano. Você só troca uma injustiça por outra, enquanto ainda planta no imaginário social uma nova forma de ódio. E sim, isso pode virar misandria. Porque quando o discurso político passa tempo demais ensinando que um sexo representa ameaça moral e o outro representa virtude ferida, o resultado não é equilíbrio. O resultado é deformação, é gente alimentando rancor em nome de justiça e a gente normalizando hostilidade em nome de proteção. E isso é péssimo. Uma sociedade saudável não pode viver em guerra psicológica entre homens e mulheres. Não pode ensinar desde cedo que convivência é conflito estrutural, que diferença é opressão automática e que justiça depende de separar cidadãos em castas emocionais. Isso não amadurece um povo, isso adoece um povo. Pra mim, o caminho certo é outro. A lei tem que ser dura com agressão, com abuso, com covardia e mais dura ainda quando houver vantagem física brutal usada para destruir alguém mais vulnerável, independentemente de ser homem ou mulher. Mas ela precisa fazer isso com critério, com objetividade e com base no ato cometido. Não em uma lente ideológica que reorganiza a sociedade em grupos morais concorrentes. Porque no dia em que a justiça parar de ser uma só e começar a ser fatiada de acordo com pressão política, ninguém mais vai estar realmente protegido. Só vai estar temporariamente favorecido até a próxima moda jurídica, grupo organizado ou até a próxima narrativa da vez. E a lei não pode funcionar assim. Lei séria não pode nascer de histeria coletiva, de pressão emocional ou de campanha identitária. Lei séria tem que nascer de prudência, clareza e responsabilidade, porque depois que esse tipo de lógica entra no sistema, ela não fica parada. Ela se expande, cria novos excessos, abre novas portas e depois, para corrigir o estrago, é muito mais difícil. No fim, o que está em jogo aqui não é só uma pauta isolada. É o tipo de país que a gente está aceitando construir. Um país onde a justiça vale igual para todos? Ou um país onde cada grupo tenta arrancar do Estado uma proteção diferente, uma vantagem diferente e um peso moral diferente dentro da lei? E eu continuo acreditando no primeiro caminho. Justiça de verdade não divide cidadão por militância. Justiça de verdade protege sem privilegiar, pune sem teatralizar e mantém a lei acima da guerra ideológica. Agora, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Se o botão de hype estiver aparecendo para você, aperta ele também que me ajuda muito. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju, 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 kaiju.